com as informações do time alvinegro, hein? Informação também do Hulk, a manchete do Galo, Paulo Azeredo. Pressionado, Atlético entra hoje no Clássico, precisando do resultado positivo. Time não deverá ter muitas mudanças. E Hulk acerta rescisão oficial com o clube e agora seguirá para o Fluminense. Quero saber também a escalação que o técnico Eduardo Domingues está preparando para logo mais. Como chega o Atlético, hein, repórter Paulo Azeredo? Bom dia. Olá, bom dia para você ligado aqui no Tiro de Meta. Estamos chegando com o Atlético, hein? Hoje tem Super Clássico, transmissão aqui da Itatiaia e cobertura desde cedo para você. Fique ligado aqui na Top 1 do Brasil, porque você ficará sabendo de tudo deste clássico 9 horas no Mineirão. O Galo finalizou a preparação nessa sexta-feira e o Barba Domingues comandou o último trabalho na cidade do Galo. O time não deverá sair muito deste aqui, daqueles jogadores que ficaram por aqui durante toda a semana e não viajaram para enfrentar o Cienciano em Cusco pela Copa Sul-Americana. Everson é o goleiro titular, esse viajou, mas será o titular hoje. Natanael, também Juan, Lianco, Vitor Hugo e Renan Lodge. 3 zagueiros, hein? Alan Franco, Maicon e Vitor Hugo. O meio atacante, Coelho e Cassierra. Deverá ser este o Atlético, a menos que tenha qualquer problema por ordem médica ou questão mesmo física. Aí o Barba pode mexer nestes 10 jogadores que ficaram por aqui, repito, treinaram durante toda a semana. A sexta-feira foi triste para o atleticano. O Hulk assinou sua rescisão contratual e encerrou a era no clube. Hulk, que terminou a sua história no Atlético como 7º maior artilheiro do Galo, na história do Galo, tendo aí 141 gols, tendo aí uma média de 0,45 gols em 311 jogos. Isso significa que a cada 2 jogos, praticamente, você tinha sempre um gol do Hulk. E ainda com 56 assistências. Hulk, com certeza, marcou história com os títulos e com toda a sua trajetória vestindo a camisa atleticana. O Atlético publicou uma nota ontem nas suas redes sociais, né, falando sobre esse comum acordo para que o Hulk assinasse aí a sua rescisão. A nota fala: um dos maiores ídolos da história do Galo, o Hulk vai ter, viu, uma grande festa de despedida. Então já coloque na sua agenda, torcedor atleticano, no próximo domingo, né, sem ser amanhã, na outra semana, dia 10 de maio, na Arena MRV, antes da partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O Hulk será então homenageado e terá a sua despedida junto do torcedor. Que pancada no coração do torcedor do Galo esse vídeo do Hulk, que é um ídolo, um dos maiores ídolos da história do Galo, Vini. Ah, sem dúvidas, Hugo. Eu tenho certeza que o atleticano se emocionou assistindo esse vídeo, deu aquele nó na garganta, porque passa um filme de tudo que o atleticano viveu nesse tempo, né? Nesses 5 anos desse casamento maravilhoso, dessa história linda que foi entre Atlético e Hulk. A forma como ele chega, ele até mesmo cita nesse vídeo, né, que num primeiro momento foi de desconfiança, mas aos poucos ele vai conquistando a torcida e representando o torcedor a cada atuação, a cada gol, assistência, títulos, e não só esses números, mas a representatividade, o profissionalismo que ele teve. É claro que essa saída não era a que ninguém esperava, ela não foi bem conduzida pelas duas partes, mas nesse momento é o que menos importa, né? A gente está falando de um ciclo que foi espetacular. O Atlético é muito lembrado, né, por ser o Atlético do Reinaldo, o Atlético do Ronaldinho e agora o Atlético do Hulk também. Ele está na galeria dos maiores ídolos da história do clube e vai ficar marcado para sempre. Essa história ninguém vai apagar, ela está escrita. Então, boa sorte ao Hulk na sequência. O Atlético tem que caminhar também sem a presença do Hulk, mas vai ficar uma lacuna que vai ser muito difícil de ser preenchida. Agora vamos falar do time? Bom, o time não está definido oficialmente. Não temos aqui ainda esse time do Atlético. Mas acredito que não deve sair muito deste que eu vou trazer, porque foram os atletas que ficaram por aqui e treinaram a semana toda, né, Hugão? Teve parte do time que viajou para Cusco, jogou na Sul-Americana, perdeu lá para o Cienciano, né, 1-0, e teve aqui um grupo de jogadores, com 10 jogadores, que ficaram por aqui e que deve ser a base do time para amanhã. Se tiver alguma mudança, só se for por questão médica, ordem médica. Aí acho que o Barba pode mudar.
Mas os 10 jogadores que ficaram por aqui e que terão a companhia de Everson, ao meu ver, e que deve ser essa base do time do Atlético, são esses aqui, viu? Olha só, o Natanael, Juan, Lianco, Vitor Hugo e Renan Lodge. Alan Franco, Maicon e Vitor Hugo, meio atacante. Coelho e Cassierra. Se mudar muito disso aqui, vai me surpreender. Vou colocar aqui na tela. Peraí, vamos lá. Colocar na tela aqui uma escalação. Deixa eu ver. Essa mesmo. A informação que a gente tem, inclusive antecipada tanto pelo nosso querido Betinho e também o Vander do Fala Massa, é de que o Coelho e o Vitor Hugo meia. Diga, Jets. No crédito certinho aqui foi o Guilherme Souza da HG Play. Boa. Do Fala Betinho, ele grande. Maravilha. Feito aí a correção. E aí a informação dá conta de que o Coelho e o Vitor Hugo estariam fora do time. Com base nisso, Jebs, e aí você pode pensar também numa possibilidade de 3 zagueiros. Eu até pensei nisso aqui, né? Essa é uma possibilidade que a gente pode comentar depois também. Mas nesse time base do 4-2-3-1 que o Barba tem utilizado bastante, sem o Vitor Hugo e o Coelho, o mais óbvio e o mais lógico seria Minda e Dudu pelos lados, e aí você manteria o Bernard, você trocaria, você tiraria o Franco. O que você pensa sobre esse time? É uma situação difícil, viu? Olha, eu até falei no café sobre isso mesmo. Essa questão dos 3 zagueiros, ela vem aventada pela mídia e também na minha cabeça, porque o Barba ele deixou 3 zagueiros aqui. Ele leva o Roman, leva o Alonso e leva o Samuel somente para lá. O Vitão tá machucado. E aqui ficam o Lianco, o Juan e o Vitor Hugo, né? Então, é um indício de que possa ter aí um aproveitamento desses 3 zagueiros. Dito isso, eu não acho que ele vai fazer isso. Acho que ele não seria inconsequente de testar essa formação neste momento. Acho, tá? Sobre as baixas ali, eu fui buscar a apuração, eu não consegui confirmar, mas eu confio muito na apuração, principalmente do Vander, né? O Vander Lourenço, que é um grande parceiro, é um amigo que eu tenho aqui. Inclusive, a gente está para startar uns projetos aqui também, collab de Bica Galo e de Fala Massa. E o Vander, ele tem muitas informações, ele é muito assertivo quando fala assim, em escalação, quando fala assim, em detalhes de tudo que passa lá na cidade do Galo, né? Não vou contar mais detalhes, mas eu sei que ele tem boas fontes aí nesse sentido. Dito isso, então, quando colocam que ele primeiro falou que não ia contar quem eram os jogadores, e parece que o Guilherme Souza falou, depois o Betinho replicou, ou não sei se o Betinho apurou, sinceramente eu não tenho certeza, mas dando os créditos para os 3 aqui por via das dúvidas. E a informação é de que o Coelho e o Vitor Hugo estariam indisponíveis. Isso é caótico, gente. Isso é simplesmente caótico para o Atlético. Nós estamos falando das nossas principais peças ofensivas. Hoje são os 2 melhores do time no ataque, né? Sejamos justos. 2 melhores do time, um de cada lado. É a mesma coisa de você pegar um cidadão qualquer, sei lá, o Dani da Geral, e arrancar os 2 braços dele. Ele não vai fazer. Não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, o Paulo Brax, eu tô brincando. Tô brincando, gente. Então, assim, você tira as 2 pernas, os 2 braços, as 2 pontas do time. Então, é caótico, né? Se acontecesse dessa forma, eram as piores baixas que podiam acontecer, tirando o Everson, talvez. Todas as outras dava para resolver de alguma forma, na minha visão. Né? Então, Vitor Hugo e Coelho, se for mesmo, só que eu não consegui confirmar a informação. Dito isso, Minda, do lado direito. Eu acho que o Minda, cara, é um jogador que ele precisa de ter mais minutos. Ele não é um craque, mas ele também não é um bagre. Eu não acho que se ele tá na seleção equatoriana à toa, apesar dele jogar antes do Atlético num time pequeno do futebol belga, ele é um cara que tem algumas valências de 1 contra 1 que a gente não tem do outro lado do elenco. A gente só tem um Coelho que faz isso, mas o Minda, eu acho que ele é mais rápido, só que talvez um pouquinho mais afoito também. Então talvez ele vai corrigir um pouco a tomada de decisão e virar um cara extremamente desequilibrante no drible e na velocidade, porque isso ele tem. E é muito jovem, tem 22 anos, né? Então eu acho que o Minda poderia ser uma opção pelo lado direito. A questão toda é que o Vitor Hugo, ele baixa para poder recompor do lado direito, ele ajuda defendendo por dentro,
Então ele tem noções muito boas de terceiro homem, de segundo volante. E o Minda é um jogador que é mais um ala, mais um atacante pela direita e tal. Então ele não tem tanta essa, digamos, capacidade de recomposição que o Vitor Hugo tem, né? Então talvez o Minda poderia ser uma opção. Já para a vaga do Coelho, primeiro, o Bernard não entraria no meu time, né? Acho que o Bernard é um jogador que, dos piores, ele é o melhor, né? De Scarpa, até o Hulk nesse momento, que a gente está falando que é um dos piores do Atlético no momento, Igor Gomes, Alonso e tal, desses piores, o melhorzinho é o Bernard. Isso não significa muita coisa, tá? Mas eu acho que o Bernard, ele é um jogador que não soma muito, principalmente pelo jogo físico, né? Um cara que tem ali certa habilidade, certo jogo ali de lançamento e tal, mas muito nota 6. Então eu iria com o Matheus e Zep. Por que seria com o Zep, Jeves? Porque o Zep é um jogador que em 10 minutos no último jogo contra o Cienciano, ele entra, ele sofre 3 faltas, todas no campo de ataque, ele tenta 5 dribles e acerta 4, e ele consegue algumas infiltrações, algumas jogadas, faltas perto da área, que o Dudu não conseguiu em 79 minutos. Então eu não consigo imaginar o Dudu nesse time, tá? O outro cara pela esquerda ali, tem que pensar. Nem sei quem eu pensaria, mas o Dudu não seria certamente. Tá? O Dudu, para mim, não é uma opção no time titular do Atlético. O resto ali, eu também não iria com o Alan Franco, mas ele vai, né? Eu prefiro o Pérez com o Maicon, porque eu acho que o Pérez fecha mais ali, ele bloqueia a nossa área de uma forma mais consistente. O Maicon ajuda muito na saída de bola, atrás ali tem que ser Lianco e Juan mesmo, do meio para frente ali é que o negócio, o pau vai cair a folha, viu, Vitor? E assim, antes de passar para você, Vitor, tem até o nosso querido grande Wesley Freitas, né, renovando seu membro aqui. Faça como o Wesley Freitas, viu? Seja membro, 45 meses aqui o Wesley Freitas, o homem é bom, viu? Meses. Quanto o homem é bom, hein? Putz, tem que fazer a conta aqui. Pera aí, tem que fazer a conta aqui. Tá? São 12 meses por... Né, 48, não, são 4 anos. Né? 3 anos e 9 meses. 3 anos é isso. A gente, Dani. É isso. E ele tava falando sobre isso, né? E assim, o João Bernardino, Jeves, puxa isso também, né? O Zep, quarta-feira, fez mais que o Dudu em pouco tempo de jogo. E assim, eu concordo. Não, mais que Dudu, mais que Bernard, mais que Igor Gomes, mais que os 3 juntos ali. Exato. E assim, mostra, né, o meu querido Vitor, que muitas vezes a gente talvez tinha colocado o Zep como carta fora do baralho, ele até voltou para o Sub-20, inclusive, mas eu acho que assim, é um cara que, possivelmente ganhou bons pontos com o Barba, e assim, pensando nessas baixas possíveis aí pro Barba, Coelho, Vitor Hugo, o que você pensa sobre isso? É um desastre, né? Infelizmente, a gente tem que falar que o Coelho é a nossa esperança no ataque, que, nossa senhora do Band. Mas pra mim, cara, Dudu não pode entrar mais até a janela. Tressoldi não poderia entrar mais se a gente tivesse algum elenco. E Alan Franco não poderia entrar mais até a janela porque eles têm 12 jogos e não precisa jogar mais pra sair do Atlético mais fácil. Vaza também. Cara, se for esse... É o Alan Franco, Dudu e Tressoldi. Tem 12 jogos. 12 jogos, boa. Se tivesse mais um aí, acaba a nossa chance de tirar eles do Atlético. O que acontece? Se entrar um esquema parecido com esse, tirando até o Vitor Hugo, pondo o Minda, o Coelho ali, coloca até o Zep recuando um pouco, deixando o Bernard, Maicon e Franco e o Cassierra, a gente vai sofrer muito parecido, porém com mais qualidade, intensidade e verticalidade do que foi com o jogo do Santos. Aquele espaço entre linhas ofensivas, né, que é as costas da primeira marcação, porque os zagueiros do Cruzeiro têm mais qualidade na saída de bola do que os zagueiros do Santos, e a gente não ia ter a famosa intensidade no ataque para fazer a marcação. Chega aí, o que acontece? O meio campo ali, os dois, o Maicon e o Franco, já são ruins de marcação quando fecha espaço. Eles vão ter que subir para marcar os caras que o ataque do Atlético não marcou. E aí vai abrir o espaço no entrelinhas, que aí acabou pra gente, porque o Matheus Pereira está numa fase esquisita.
E outro problema, quando o Matheus Pereira pega a bola, eles têm um atacante que faz muito bem o facão e ocupa muito bem as costas dos zagueiros, que é o Caio Jorge. Não tanto dentro da área, assim que eu falo para finalizar. Ele faz muito movimento, a gente pode ver ali no jogo do Boca no segundo tempo, que ele fez dois. Tem outro problema, os zagueiros do Atlético, eles deixam um espaço muito grande no intervalo, que é o espaço entre um zagueiro e o outro. E é isso se ele... Eu acredito que se o Atlético entrar numa escalação dessa, ele vai entrar com o Caio Jorge e o Villarreal. Neiser, lá eu chamei de Neiser. Porque ele vai ocupar esse espaço, que o Caio Jorge vai puxar a marcação de um zagueiro e vai fazer o mesmo movimento do Boca. Vai fazer muitas jogadas disso. E aí o que acontece? Quando um jogador do adversário está puxando a bola com qualidade para um lado, a marcação do Atlético vai toda para esse lado. E sempre sobra um espaço do outro lado, um corredor muito fácil para o adversário. E o Matheus Pereira, ele cai mais pela direita, porque o Kaique avança muito. Você torcedor, você torcedora que vai ao Mineirão mais tarde, precisa ficar ligado aí em um esquema de segurança. A torcida do Galo tem o seu lugar específico para chegar. Quer saber o horário que a esplanada já estará aberta? O Pedro Abílio te conta tudo a partir de agora. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Nath, e a todos que acompanham o Tiro de Meta. Expectativa de cerca de 60 mil pessoas hoje no Gigante da Pampulha, com os últimos detalhes a serem ajustados para a bola rolar logo mais. Eu quero lembrar aqui as torcidas. Portões do estádio estarão abertos às 18 horas e o estacionamento do Mineirão vai receber apenas os cruzeirenses. Portões abertos às 5 horas da tarde. As reservas das vagas são só pelo site do Gigante da Pampulha. E como são cerca de 2.500 vagas, expectativa de se esgotarem, tá? R$ 95 para os carros, R$ 190 para vans. E aí a gente lembra o seguinte também, torcida do Atlético, cerca de 2.500 torcedores vão chegar pelo Mineirinho e atravessarem a passarela sobre a Abraão Caran. Já a torcida do Cruzeiro, Esplanada Sul, normalmente pelas outras vias que chegam ao Gigante da Pampulha. As organizadas do Atlético vão se concentrar a partir de 3 da tarde na Arena MRV e às 5 serão escoltadas até o Gigante da Pampulha. Todo o efetivo de segurança e também de trânsito voltados à realização segura deste clássico. Fala, galera, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Agradeço a todos aí que acompanham o vídeo até aqui. Você que curtiu o vídeo, peço aí que deixe o like antes de sair do vídeo, dá essa força aí pro canal, tá bom? Isso é de grande ajuda aí pro canal continuar desenvolvendo. E você que tá chegando agora, não se inscreveu e é atleticano, você tá no lugar certo. Eu vou deixar meu convite aqui pra você estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like também para dar aquela força pro canal. Muito obrigado. E ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal, tá bom? Fique à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que eu falado hoje, tá? Hoje aqui no canal. E sem contar que hoje é um dia importante, né? Hoje é clássico, um jogo difícil, a gente tá perdendo um Hulk em pleno dia de clássico. Então é um dia muito importante pro Galo, importantíssima essa vitória. Então vamos torcer junto para dar energia positiva pro Galão e sair com vitória lá no Mineirão. Eu vou ficando por aqui, atentos às notícias. Quero agradecer a todos pela preferência de estar aqui nesse canal e espero que vocês fiquem aqui conosco, se inscrevendo, tá? Só verifique sua inscrição antes de sair, porque o YouTube às vezes cancela inscrições e a gente não quer que vocês fiquem fora do canal, tá bom? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, que esse canal aqui ele foi criado para vocês, tá bom? Forte abraço, tamo junto. Valeu, galera.